Oi, amores! Tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo da nossa série aí de desafios da maternidade. E eu estou falando de desafios da maternidade na adolescência, que foi o meu caso, né? Eu fui mãe aos 16 anos, aos 17 na verdade, eu tinha feito 17. E eu vou deixar para vocês linkado aqui os vídeos, os primeiros vídeos, desafios, tem bastante coisa legal. Já falei sobre amamentação, já falei sobre peremese. E eu espero que vocês gostem e sigam aí a série. Depois que acabar esse videozinho, vocês vão lá no canal e assistam os outros, tá bom? Então, hoje eu quero falar sobre o parto normal, o desejo do parto normal e a frustração por não ter conseguido o parto normal. E também falar um pouquinho sobre violência obstétrica, que infelizmente é muito comum. E assim, no Brasil é enorme o número de casos de violência obstétrica. Eu vou até deixar pra vocês aí alguns dados, eu vou deixar aí na tela, se eu achar alguma coisa, mas que eu já estudei também muito sobre isso. E é muito triste, né? Porque é um momento único, um momento delicado. A mulher pode ter tido 10, 11, 20 filhos, que vai ser um momento único pra ela e um momento muito delicado, né? Porque envolve sentimentos, envolve hormônio, envolve saúde e envolve o bem mais precioso da gente, que é o filho. Bom, eu vou contar pra vocês a minha experiência com a violência obstétrica, que assim, não foi dos casos mais graves que eu já vi, mas que eu, depois de pesquisar e estudar, eu considero como uma violência obstétrica. Bom, eu acho que dentro das possibilidades de saúde de cada mulher, que a gente sabe que tem mulheres que não podem, por algum motivo de saúde mesmo, não podem ter o parto normal, e tem algumas mulheres também que não podem receber anestesia. Só que pouca gente sabe que tem vários mitos sobre o parto vaginal, sobre o parto normal, e que precisam ser desvendados, esses mitos. Igual a mulher não teve passagem. Gente, isso é muito raro de se existir, a mulher não ter passagem. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que no nosso sistema único de saúde, os médicos ganham mais pelo parto cesariano. Então, essa que é a realidade. E tem um custo muito maior, se você for ver, para o Estado. Tem um custo muito maior, porque se envolve muitos outros profissionais para um parto cesariano, envolve muitos outros materiais. Então, se for ver, a política do parto humanizado, do parto vaginal, eu não vou dizer parto natural ou normal, porque todos os partos são normais, né? O importante é que a criança nasça. Como diz minha mãe, se entrou tem que sair, né? Mas eu vou dizer o parto vaginal, né? Que é a nomenclatura correta pra isso, na minha opinião. Então, eu queria ter um parto vaginal e eu não tinha por que não ter esse parto vaginal. A minha saúde era perfeita, eu não tinha diabetes gestacional, eu não tinha indícios de pré ou eclâmpsia de algum motivo que poderia levar, eu não tinha pressão alta. Então, assim, eu era jovem, né? Como se eu não fosse ainda, né, gente? Eu ainda sou jovem. Mas, então não tinha por que não ter um parto vaginal. No meu ver, e pelo tudo que eu pesquisei. Bom, só que eu não tinha conhecimento. Infelizmente, eu não tinha conhecimento. Eu acho que é muito importante a mulher se preparar, a mulher estar com um condicionamento físico legal, porque é muito desgastante. Tem partos que demoram 2 horas, tem partos que levam 48 horas, né? Não o parto ativo em si, né? Mas o trabalho de parto. E eu posso dizer que o meu trabalho de parto durou quase uma semana. O que aconteceu foi o seguinte: eu queria muito um parto normal, muito mesmo. E aí no acredito que no dia 10 ou dia 11 de setembro, eu tive um sangramento. Na verdade, foi o meu tampão mucoso que saiu. E eu tava muito bem de saúde, eu estava com 39 semanas. Então, tava super ok, porque a gente sabe que uma gestação a termo a termo pra quem não sabe,
dentro da idade certa. Então, menos de 38 semanas, 37 semanas e 5 dias é pré-termo, acima de 38 semanas é a termo até 41 semanas e 5 dias. Depois disso já é... Eu não sei a próxima nomenclatura, eu esqueci agora. Mas já passa do ideal, né? Então até 42 semanas, até 41 semanas e 6 dias, tá ok pro seu bebê nascer. Você pode esperar o seu bebê nascer se você tiver com a saúde em dia. São casos raros que passam, porque a gente tem que levar em consideração também que às vezes a mãe erra na conta, o médico erra na conta, o ultrassom, entendeu? Então tem tudo aí um jogo, por isso que tem essa distância para que o bebê tenha um nascimento saudável, né? Bom, no meu caso, eu não sabia de nada disso, né? Quando eu fui ter a Cecília, e eu aprendi isso há pouco, na verdade, quando eu tava estudando. E aí, o que acontece? Meu tampão saiu, né? Eu tava com 39 semanas já, eu acredito, 38 e alguma coisa, não sei. Eu não lembro bem exatamente. Só sei que eu tava ali dentro do que já era termo, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu tive esse sangramento, na hora a minha cunhada é técnica de enfermagem, então na hora o Miguel ligou pra ela e eles me levaram até o posto, porque lá na cidade que a gente morava não tinha hospital maternidade, então não tinha hospital nenhum, na verdade. Então nós fomos até o postinho de saúde e chamou o médico plantonista, era à noite, e aí ele me examinou e falou assim, ó, eu tava tendo contrações, mas muito leves, eu acho que era praticamente contrações de treinamento, minha barriga endurecia um pouco, só que assim, a dor era uma cólica fraca, não é uma cólica de menstruação, uma cólica muito fraca. Então eu fui, ele me examinou e falou assim, você tá com 4 centímetros, uma coisa assim que ele falou, de dilatação. E eu falei, nossa, meu bebê vai nascer antes de eu chegar lá, porque eu não tô sentindo nem dor, ó, glória, né? E aí ligaram lá no hospital da outra cidade, que fica a 58 quilômetros de lá, ligaram em Piuí e me encaminharam, né? Antes de eu sair, ele me examinou de novo e ele falou assim, olha, você tá com 6 para 7 centímetros, você fecha as pernas, senão seu bebê vai nascer aqui. O médico falou desse jeito. E assim, era um médico recém-formado, ele tava lá na primeira experiência médica dele, e eu super entendo, mas que ele errou feio, ele errou feio. Bom, fui pra Piuí e eu fui contraindo durante o caminho, pouquinho, igual eu falei pra vocês, minha barriga endurecia, mas assim, era uma cólica muito fraquinha, bem de início mesmo, e eu não tinha noção do que era uma dor, e não tive noção durante meu trabalho de parto, porque eu não tive dor. Eu tive essa noção quando eu tive os meus abortos, depois eu vou contar pra vocês, que aí eu senti sim as dores do parto. Bom, eu fui encaminhada, chegou lá, tinha um médico de plantão, fulano, vou chamar ele de fulano. E ele me examinou e falou assim, olha, você tá de 2 para 3 centímetros, o seu colo do útero ainda tá grosso, só que eu não sabia o que era nada disso na época. E o bebê ainda tá alto, tá encaixado, mas que ainda vai demorar. Como eu sangrei e era só o tampão, mas foi muito sangue, eu fiquei de observação durante a noite no hospital e no outro dia cedo eu fui liberada. E aí o médico conversou comigo e falou assim, ó, anda bastante, caminha e tal. Beleza. Ainda não era o médico que na minha opinião, fez a violência comigo. Eu acho que não era ele ainda não. E daí eu fui embora, isso era numa quarta-feira. Meu irmão morava nessa cidade, e eu fui pra casa do meu irmão, e eu e minha mãe resolvemos ficar lá, na casa dele, porque a gente achava que a qualquer momento eu ia ganhar a Cecília. A minha barriga tava baixa, eu tava com a barriga gigante, e
Eu vou ver se eu acho uma foto de como que tava já. E aí eu fui pra casa, eu lembro que eu fui pra casa caminhando. Eu acho que eu fui pra casa caminhando, porque ele falou, anda, então vou andar. Daí eu caminhei. Daí na quinta-feira à noite eu voltei lá. E daí já era esse médico aí, fulano de tal, que tava de plantão. E ele me atendeu. E eu passei por 3 médicos. Eu passei na mão de 3 médicos e dezenas de enfermeiros. Porque eu nunca vi enfermeira gostar de fazer toque igual aquelas enfermeiras, misericórdia. E por fim eu não deixei mais fazer. Porque o médico ia, fazia o toque, depois a enfermeira falava que não, fazia de novo, falava que não tava aquilo que o médico falou. E aí a cabeça da gente já vai ficando maluca, né? E aí eu fui pra casa do meu irmão, nós ficamos lá e na quinta-feira nós voltamos e já era o fulano. E o fulano me examinou e aí minha dilatação não tinha aumentado, também eu não tinha tido contração mais. E aí ele falou assim pra mim, nossa, caminha que seu parto vai ser filé, você vai ter um parto normal maravilhoso, seu colo do útero já tá afinando, e o seu parto vai ser lindo, que não sei o que. Eu achei assim, hoje eu acho desnecessário tudo aquilo que ele falou, porque no fim não foi nada disso, e um pouco da culpa foi dele. Então, voltei pra casa e eu fiquei na maternidade. Quando foi no sábado, e esses dias todos esse médico tava de plantão. Aí quando foi no sábado, eu voltei na quinta. E aí no sábado eu voltei lá. E ele falou assim pra mim, ele passou no corredor. E eu voltei porque eu tava preocupada. Eu não sabia qual que era a minha conduta, qual tinha que ser a minha conduta, né? E eu voltei lá no sábado, à noite, com o Miguel. O Miguel tava trabalhando, então ele não podia ficar lá o tempo todo. Ele ia lá na cidade e voltava pra trabalhar. E ele falou assim pra mim e pro Miguel, e aí, veio ganhar? Passou no corredor e falou isso, a gente tava no quarto. E eu falei assim, não sei, espero que sim, né? Toda iludida. Eu não tava entendendo bem o que tava acontecendo, na verdade, sabe? Eu tava preocupada. Aquele negócio da criança passar da hora e tal. Bom, ele já chegou nervoso no hospital. Porque quando eu cheguei lá, eu não sei se eu tinha tido algum corrimento, mais alguma coisa. Só sei que quando eu cheguei lá, eu não deixei a enfermeira me examinar. Porque toda hora ia uma e me examinava quando eu tava lá. Então o médico falava uma coisa, a enfermeira falava outra. Eu comecei a ficar estressada com aquilo. E aí eu falei assim, a enfermeira veio me examinar, a enfermeira tá muito boazinha, porque das outras vezes era uma bruxa que tinha me atendido. E era uma enfermeira muito boazinha. E ela veio me examinar, ela falou assim, poxa, examinar? Eu falei, não, eu prefiro que não me examine, eu prefiro que o médico me examine. E aí, esse médico já chegou lá, eles ligaram pra ele, ele já chegou lá estressado com essa situação. Mas eu acho que é direito meu, porque não tinha por que ela me examinar. Ele tinha que me examinar. Só que assim, a gente sabe que os médicos ficam de plantão, mas eles não querem ir no hospital. A maioria deles, né? Eles não querem ir. Eles querem ficar na casa deles. E aí, vou abrir uma aspa aqui. Esse médico, ele é um médico excelente. Muita gente gosta dele. E eu não dei sorte com ele. Pra mim, ele não foi um bom profissional. Mas assim, é aquele negócio, né? Médico é sorte. E depois eu já escutei assim, mas o fulano é assim mesmo. Ele fala assim mesmo. É um dos médicos mais caros, porque ele atende particular lá também. É um dos médicos mais caros. E eu fico, poxa, você paga caríssimo pra esse médico te tratar mal, fazer falta de educação? Em forma de brincadeira, sei lá o quê. Então, né? Bom, eu sei que ele é um bom médico, mas pra mim não foi. E aí, ele chegou já meio bravo por eu não ter deixado a enfermeira me examinar, mas também eu não fiz grosseria com a enfermeira nem nada, eu só falei que não, que eu preferia que o médico me examinasse. Bom, ele me examinou, a gente tava com 4 centímetros de dilatação e o colo do útero ainda tava grosso e babá. E ele fez uma grosseria gigante, eu saí de lá chorando, aos prantos,
e já tinha desistido do parto normal nesse momento, porque eu achei que eu não ia conseguir. Bom, ele falou assim pra gente, eu não lembro bem as palavras, mas algumas coisas eu lembro, que ele falou assim, você não devia ter voltado aqui. Eu não te falei pra você voltar aqui só quando tivesse de 5 em 5 minutos a contração? Seu bebê não vai nascer agora, eu sou responsável, eu sei o que eu tô falando. E falou bem grosso com a gente, bem sem educação mesmo, e falou mais coisas. E eu não soube responder, eu não consegui responder, eu engasguei e saí do hospital chorando mesmo. E naquele momento eu tinha desistido. Então assim, ele me desestimulou de tentar o parto normal, tá? Ele fez com que eu ficasse muito chateada. E por que eu voltei no sábado? Agora eu lembrei por que eu voltei. Porque na sexta-feira eu tinha ido lá, ou na quinta, eu não sei. E ele tinha feito um procedimento comigo sem me explicar o que era realmente, o que ele estava fazendo. E até hoje eu não consigo entender muito bem o que ele fez. Eu só sei que ele me examinou, eu tava com 4 centímetros de dilatação. Ele falou assim pra mim, eu acredito que tenha sido na quinta-feira. Ele falou assim pra mim, eu vou fazer esse procedimento aqui e você vai entrar em trabalho de parto, as contrações vão aumentar e se você quer que seu bebê nasça mais depressa, faz massagem no peito, porque estimula. Ele falou isso pra mim. E ele colocou a mão dentro de mim e ele girou a mão como se ele tivesse descolado o meu útero, assim, sabe? E eu não sei muito explicar o que foi, mas foi isso que ele fez. Então, a gente foi embora na quinta-feira, não sei bem se foi na quinta ou foi na sexta, a gente foi embora esperando que eu ia entrar em trabalho de parto. Por isso que eu voltei no sábado, sem saber o que estava acontecendo, porque na minha cabeça, na cabeça do Miguel e de todo mundo, por ele ter feito esse procedimento, por eu ter caminhado horrores, porque a casa do meu irmão é super longe, eu tava indo a pé pra casa do meu irmão, é muito longe, tem um morro desse tamanho aqui pra subir. Um morro assim, ó. E eu tava indo a pé, aquela barriga gigante, subindo e descendo esse morro, porque ele falou pra mim caminhar e eu fui caminhar, pra dilatar. Então eu cheguei lá no sábado achando que alguma novidade ia ter acontecido, né? E não aconteceu nada, eu não entrei em trabalho de parto. Só que isso estimulou a minha bolsa a estourar antes da hora. Eu acredito, né, gente? Eu tô falando tudo, é o meu relato, é o que eu acho. Então, eu saí de lá tão triste, tão desmotivada, chorando, desesperada no sábado. E, assim, achando que eu não ia ter o parto normal mesmo, como realmente eu não tive. O que aconteceu? Não tava na hora. A gente sabe que o tampão mucoso, às vezes, sai um mês antes. Eu acho que quando eu fui a primeira vez, eu não tava nem de 39 semanas. Ou seja, eu tinha aí 3 semanas pela frente, que eu poderia esperar. Só que isso não foi me explicado, eu não sabia disso. Simplesmente quiseram adiantar o meu parto, quiseram fazer procedimentos para adiantar o meu parto, só que não tava na hora, não tinha necessidade. Era só ter me explicado, olha, um parto normal pode ir até tantas semanas, pode voltar para sua casa, ficar tranquilo, não tinha nada, pressão normal, tudo normal, pode ir para sua casa. Mas não, ele simplesmente foi grosso comigo. E fez uma ilusão na minha cabeça que meu parto ia ser dos sonhos. Fui embora no sábado e aí no domingo eu falei pra minha mãe, eu quero ir pra minha casa. Eu quero ir pra minha casa porque eu não quero ficar aqui em Piuí, não tem porquê, eu não vou ganhar ela de parto normal mesmo, não vai nascer agora. E eu vou embora. Eu quero ir embora. E aí nós estávamos na casa do meu irmão, então, assim, querendo ou não, é ruim ficar na casa de outra pessoa, assim. A gente não fica tão à vontade, né? E aí eu fui embora. Eu fui embora no domingo, muito triste, muito decepcionada, muito triste mesmo, não sabia o que estava acontecendo, com medo da minha bebê passar da hora, porque eu não tinha conhecimento nenhum do que estava acontecendo. Quando foi na segunda-feira, minha mãe foi trabalhar normalmente e eu fiquei sozinha em casa de manhã, o Miguel também estava trabalhando. Quando foi a bolsa do bebê tava toda revirada, porque a gente chegou no hospital, quando a gente fala que vai ganhar, a gente ia dar a primeira muda de roupa. E eu lembro que eu tinha feito separado bonitinho, né?
em saquinhos por troca, tal, tudo bonitinho. E a bolsa dela tava revirada. Na segunda-feira de manhã eu acordei. Deu umas 9 horas da manhã, eu senti uma aguinha sair. E eu fui e liguei pra minha mãe. Mãe, olha, tá saindo uma aguinha aqui. Daí eu fui trocando, minha mãe subiu, veio do serviço, foi lá e tava saindo bastante, eu tomei um banho e a gente foi de novo, voltou pra Piauí. Chegou lá, a enfermeira virou pra mim e falou assim, você não fez xixi na roupa? Aí eu falei, não, porque eu teria que estar fazendo xixi aí há 1h30 mais ou menos, né? Porque de 9 horas até 10h30 aí, 11 horas, tem umas 2 horas que eu teria que estar fazendo xixi, porque a minha bolsa, eles contam, eu já vi relatos, né, que a bolsa estoura puff, de uma vez. A minha não, a minha foi saindo, como se eu estivesse fazendo xixi mesmo, na verdade. E essa enfermeira, essa bruxa, ela me examinou e eu já tinha passado com ela. A primeira vez que eu fui, era ela que tava de plantão. E aí eu lembro de ouvir algumas coisas que me entristeceram bastante. Tinha outra mulher lá que tava em trabalho de parto ativo, na verdade. Ela já tava com, sei lá, com 9 de dilatação, 8, não sei. Ela já tava pra sair o bebê dela mesmo. E eu escutei essas enfermeiras fazendo gracinha, tipo, ela falou que tá sangrando, mas ela não tá nem de calcinha, não sei o quê. Umas condutas profissionais, assim, bem inadequadas, né? E aí eu fiquei lá no hospital, aí daí já era outro médico, né, que eu gosto muito dele, amo de paixão. E aí ele me examinou e ele falou assim pra mim, eles me puseram um pouquinho de ocitocina, eu fiquei internada. E aí uma enfermeira chegou no quarto, uma técnica, não sei, chegou no quarto e falou assim, conversando, a bolsa pode ficar rompida até 12 horas. Falou assim, até 12 horas. Ou seja, se minha bolsa rompeu às 9, minha bolsa ia poder ficar rompida até às 9 horas da noite. Então eu esperava que minha bebê fosse nascer no dia 15 mesmo, né? Porque a enfermeira falou isso e eu não tinha conhecimento. Hoje eu sei que a bolsa pode ficar rompida até 24 horas. E no meu caso, que a bolsa não rompeu de uma vez, foi saindo aos poucos o líquido, tem ainda mais tempo ainda, né? E tava tudo bem, os batimentos estavam tudo bem, minha pressão tava tudo bem. O médico chegou no quarto à noite pra me examinar de novo. Já era mais de 9 horas da noite. E eu tava esperando que eu ia ganhar, né? Porque a enfermeira tinha falado isso. Eu tava no banheiro e ele ele conversou com a minha mãe. E tá aí, a questão de ser adolescente é muito ruim por causa disso. Porque as pessoas acham que você não é um ser humano. O certo era ele ter me esperado, né? Sair do banheiro e ter conversado comigo, ter explicado pra mim. E de dentro do banheiro eu escutei ele conversando com a minha mãe lá fora e que meu parto ia ser no outro dia de manhã. E eu saí chorando do banheiro, ele já tinha saído do quarto, eu saí chorando desesperada, porque minha bebê vai morrer, porque a enfermeira falou isso, minha mãe até brigou comigo, depois ela me pediu desculpa, porque simplesmente não me explicaram, né, o que ia acontecer, qual que ia ser o procedimento. Bom, a Cecília nasceu no outro dia, 6 horas da manhã, linda, perfeita e saudável. Eu sei que, assim, depois que passou, eu fiquei triste, eu queria muito um parto vaginal, porque eu queria ter essa experiência. Me puseram ocitocina, mas no soro, né? Mas eu não senti dor, ele me pôs muito pouco, porque ele falou assim, olha, seu colo do útero tá grosso, não tem dilatação, você não tá contraindo, e não adianta fazer você sentir dor, no caso da ocitocina, porque a ocitocina faz sentir dor. Vamos esperar, mas que... Aí ele pôs ocitocina em mim, acho que de madrugada, 4 horas da manhã, não sei. Porque assim, não tava evoluindo para um parto normal, realmente, porque assim, a bolsa foi meio que estourou pelo procedimento que tinha sido feito antes, que não precisava e que não tava na hora da bolsa estourar, na real.
talvez, eu não sei, né? A gente não sabe o que poderia ter acontecido, mas talvez eu tinha ficado mais aí uma semana a mais. E mesmo que eu tivesse tido o parto normal, ou parto cesárea, no caso, que foi o meu caso, só que teria sido no tempo que era pra ser, entendeu? Assim, não forçado como foi. E aí eu fiz um parto normal, meu parto foi excelente, minha recuperação foi excelente. Meu leite, a Cecília pegou meu peito logo de cara, assim. Meu colostro já saiu, meu leite desceu rápido, porque muitas vezes com anestesia não desce. Eu não tive sérios problemas, na verdade, meu parto foi super tranquilo, apesar de eu ter gritado igual uma louca, né? Mas era mais por conta da ansiedade, do medo. Quando eu fui pra sala de cirurgia, minha barriga tava bem murchinha, né? Porque a água já tinha saído quase toda. Só que a Cecília não entrou em sofrimento, ela não nasceu roxa, não tinha nada, sabe? Graças a Deus. Ela nasceu perfeita, nasceu com 3 kg, 116, 49 centímetros. Pelo meu tamanho, pelo que eu tinha passado, e por tanto que eu tava magrinha e assim, durante a gestação toda, eu não tive anemia, não tive nada, graças a Deus, e ela nasceu com um peso excelente, né? 3 quilos é um peso excelente pra uma criança. E assim, super saudável, ela não teve icterícia, ela não teve problema nenhum. Graças a Deus, ela foi assim, fui muito abençoada. A minha recuperação foi ótima, a minha cicatrização foi ótima, a minha cicatriz é uma gracinha. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu sei que, assim, apesar de aparecerem pessoas péssimas na vida da gente, aparecem pessoas também que são enviadas por Deus, né? Pra compensar, porque teve o mau profissional, mas teve os bons profissionais. Teve as enfermeiras que cuidaram de mim, as técnicas que me ajudaram e que me trataram muito bem, me ensinaram a dar um banho, né, lá no hospital e tudo mais. E ocorreu tudo bem, porque eu acho que quando a gente entrega nas mãos de Deus e é a vontade de Deus, acontece do jeito que tem que acontecer. Às vezes não é o nosso jeito, mas que o importante mesmo, na real, é que o bebê nasça bem e que você esteja bem como mãe e que, assim, estejam com saúde, né? A gente se frustra e sempre o problema de criar expectativa é isso, é a frustração. Então, depois disso eu aprendi que o quê? Eu vou ter vontade, eu vou ter o sonho, eu vou ter uma expectativa. Só que eu não vou criar uma loucura em cima disso, uma bitolação. Não vou ficar pensando e focado naquilo. Se eu puder fazer alguma coisa, isso é em todos os aspectos da minha vida. Isso foi uma lição que eu tirei. Se eu puder fazer alguma coisa para que aquilo aconteça, como foi na amamentação, eu pude fazer, tá ao meu alcance, eu pude cuidar do meu seio e tudo mais, como eu já contei no vídeo pra vocês, beleza, eu fiz e deu certo, e poderia também não dar certo, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente pode para que nossas vontades aconteçam, entregar na mão de Deus, que é o principal, mas que também a gente não pode ignorar que as coisas mudam, que na hora pode não dar certo do jeito que você planejou e que vai dar certo de outra forma e tudo bem, e que o bebê nasceu saudável, você tá bem, não aconteceu nada com você, nada demais, e é isso. Então, assim, é um desafio muito grande a gente não criar expectativa. Um desafio muito grande da maternidade é esse. A gente cria muita expectativa, a gente sonha, porque a partir do momento que a gente sabe que a gente vai ser mãe, que a gente sabe que a gente tá grávida, já cria aquela coisa, né? A gente já começa a planejar o futuro do filho até 20 anos de idade, até 30 anos de idade, né? A gente imagina até os netos, tô brincando, gente. Não é bem assim, não, mas a gente imagina tudo. A gente imagina o parto, a gente imagina o parto, a gente imagina tudo. E a gente cria expectativas, é normal do ser humano, né? Mas o importante é que dê tudo certo, que dos males o menor. E é isso, né? Graças a Deus ela nasceu muito bem, muito saudável, eu estou muito bem, fiquei muito bem, muito saudável. E a gente curte ela aí já há 5 aninhos. Então é isso, gente, o vídeo de hoje